Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos trazer hoje mais uma aula do nosso curso da Escola de Discípulos da IEQ Catedral da Família, aproveitando esse momento para inovarmos e trazermos para o ambiente virtual o conteúdo que temos aprendido e ministrado em nossas aulas físicas na nossa igreja. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o capítulo 2 do módulo avançado, tratando acerca dos problemas ocasionados em uma igreja dividida, os problemas da divisão dentro da igreja. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, nos diz que todo reino que se levanta contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade dividida não subsistirá. Logo, podemos compreender e entender que é a divisão que abala toda a estrutura organizacional criada pelos homens ou criada também por Deus. A divisão é um grande veneno que atrapalha o crescimento da igreja e a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. E nós podemos identificar a divisão através de outro texto bíblico que nos é trazido por intermédio do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei de beber leite, pois não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e ainda andam segundo os padrões humanos? Logo, o apóstolo Paulo estava trazendo essa palavra, advertindo a igreja de Corinto que não viesse a perder tempo e a atrapalhar o mover de Deus através de pequenas discussões, de infantilidades, de coisas desnecessárias, competindo entre si, movidos pelos ciúmes e pela inveja. E em primeiro lugar, na nossa apostila, nós compreendemos assim que em toda a igreja, independente de denominação ou ministério, haverão três tipos de crentes, três tipos de cristãos. O primeiro deles é o crente carnal. É aquele crente que, apesar de estar na igreja, ele ainda mantém no seu caráter, na sua mente, na sua conduta, padrões do velho homem, daquela velha pessoa, sendo sempre motivado pelas inclinações da sua carne, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua soberba, permitindo que sentimentos e emoções de naturezas carnais prevaleçam sobre aquilo que é espiritual. O crente carnal é aquela pessoa que tem muita opinião, mas pouca Bíblia, pessoa que fica sempre criando contenda, divisões, intrigas e facções entre os irmãos. Mas o apóstolo Paulo também nos diz que existe um segundo tipo de cristão, um segundo tipo de crente, que é o crente espiritual. Esse já é o crente maduro, esse é o crente sábio, é o crente que sabe controlar a sua língua, que sabe controlar as suas palavras. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, nos diz que o poder da vida e da morte estão no poder da língua. O crente maduro, ele sabe que a sua língua tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. E é por isso que ele controla aquilo que fala, para não ser prejudicado por aquilo que diz. E em terceiro lugar, acredito eu que o pior tipo de cristão seja aquele crente criança. O apóstolo Paulo falou aqui sobre os crentes bebês espirituais. O que são esses crentes bebês espirituais, essas crianças espirituais? É aquele crente imaturo, é aquele crente infantil, que muitas das vezes é caracterizado por aquela pessoa que pensa que sabe de alguma coisa, pois não consegue reconhecer que na verdade não sabe de nada. Gosto sempre de ilustrar essa parte aqui, uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, que veio falar comigo querendo discutir sobre pontos teológicos, sobre a Bíblia. Eu perguntei para ele: querido, da Bíblia, o que você já leu? Ele: eu já li todo o Evangelho de Mateus, e por isso que eu já estou respaldado, já sei de tudo, ninguém mais pode me ensinar nada, na igreja para mim é só para bater ponto, porque pastor nenhum tem mais nada para me ensinar. Aí eu falei: querido, de fato, o Evangelho de Mateus é o Evangelho completo, é o Evangelho mais longo no Novo Testamento, composto de 28 capítulos, mas dentro do vasto oceano de conhecimento bíblico, ele é apenas uma gota. A Bíblia possui mais de 1.600 capítulos, espalhados em outros milhares de versículos, e não é porque você leu um livro da Bíblia que você está pronto para enfrentar todas as adversidades e dificuldades que virão. A humildade é a característica do bom aluno.
E para recebermos mais de Deus, precisamos ter um coração disposto a aprender. Quem acha que já sabe de tudo, está abrindo mão de grandes coisas que o Senhor tinha para a sua vida. Vamos para o segundo ponto, que é o ponto da nossa dieta espiritual. O apóstolo Paulo fala que ele gostaria de ter levado ao conhecimento da igreja em Corinto assuntos mais rebuscados. Talvez ele quisesse falar sobre a organização hierárquica e eclesiástica da igreja. Talvez ele quisesse falar sobre as suas expedições missionárias por toda a Europa, por toda a Ásia. Mas ele teve que voltar a assuntos básicos, cotidianos, da vida e da convivência humana, que eram as contendas, as divisões, as intrigas, as brigas, as invejas. A igreja em Corinto ficava disputando entre quem era de Paulo e quem era de Apolo. Apolo foi um grande homem utilizado por Deus. Ele, inclusive, foi batizado no Espírito Santo pelo próprio apóstolo Paulo, pois ele era um judeu grego que se converteu ao cristianismo, tinha uma pregação eloquente, era um homem muito sábio, sabia expor e explanar o plano da salvação divina por todo o Antigo Testamento, mas ele ainda não tinha o batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, pela sua própria trajetória, com um homem que foi escolado na escola de Gargamel, e ele pôde ali ter muitas experiências com conhecimento bíblico, talvez tivesse um outro tipo de pregação. Talvez ele tivesse uma linha mais dura, talvez ele tivesse uma linha um pouco mais ofensiva, porque ele sabia a realidade da igreja por onde ele estava passando. E o pessoal ficava disputando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas essas divisões, essas facções, elas não produzem nada para o reino de Deus, porque o reino de Deus não cresce aonde há divisão. Precisamos estar alinhados na mesma visão e no mesmo propósito. Portanto, quando você ficar perdendo tempo com divisões, eu só escuto a palavra do pastor fulano, eu só escuto a palavra do pastor youtuber, eu só escuto a palavra da pastora instagramer, que é aquela digital influencer que fala de tudo na Bíblia no Instagram, mas não pastoreia a vida de ninguém, não cuida de ninguém, você só tem acesso a ela por um meio virtual, porque presencialmente você não consegue chegar até aquela pessoa. Então, quando você permite no seu coração essa seleção de a quem você escuta e a quem você não ouve, você está se privando das grandes revelações que Deus pode trazer às nossas vidas através das pessoas mais inesperadas. Deus pode utilizar uma criança para falar a sua vida. Deus pode utilizar um pastor que você não esperava para trazer uma mensagem ao seu coração. Portanto, esse espírito faccioso, esse espírito de divisão, ele restringe a nossa dieta espiritual. Talvez você esteja sendo privado de coisas tremendas que o Senhor tinha preparado para a sua vida, porque você ainda tem esse espírito de querer filtrar a sua dieta espiritual através desse espírito de divisão. Quais são os resultados exteriores de uma igreja dividida? O que acontece com uma igreja dividida? Uma igreja dividida é uma igreja que ela é movida não pelo mesmo alvo, não pelas mesmas metas, não pela mesma direção, mas pela inveja. Olha o que o texto aqui nos diz. Quando nós permitimos que os ciúmes e as contendas permeiam nossos corações, será que isso está revelando que nós somos pessoas espirituais ou carnais? Quando a inveja comanda o trabalho de uma pessoa, ela está deixando de aproveitar a provisão e as soluções divinas que o Senhor tinha para o seu ministério. Se eu sou um líder de célula e eu fico olhando para o outro líder de célula da minha rede que está crescendo mais do que eu, e eu sou movido por inveja contra ele, eu vou tentar fazer de tudo para prejudicá-lo, eu vou fazer de tudo para que eu apareça mais do que ele, eu vou fazer de tudo para que o meu supervisor, o meu pastor me note, apesar de eu não ter um trabalho tão bom quanto o dele, mas assim eu estou agindo segundo o homem carnal e não segundo o homem espiritual. Desta forma, qual deveria ser o meu procedimento? Deveria ser eu chegar para essa pessoa que está crescendo mais do que eu, que está fazendo um trabalho melhor do que eu, ser humilde o suficiente para chegar com ela e perguntar: você pode me ensinar a como crescer como você está crescendo? Qual está sendo o segredo do teu sucesso? Eu creio que é nessa escola, a escola da simplicidade, da humildade, da singeleza, da servidão, que nós como igreja e como pessoas iremos crescer ainda mais. Em quarto lugar e em último lugar,
nós nos dividimos não somente quando somos carnais, não somente quando somos invejosos, mas também quando transformamos seres humanos em super-heróis. Como havíamos explanado ainda há pouco, muitos da igreja em Corinto estavam endeusando Apolo. A própria Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que Apolo, ele era um homem que tinha um porte físico atraente, era uma pessoa que, sabe aquele líder carismático, aquele líder natural. Se ele falar oi, multidões já estão acenando, já estão sendo movidas. Ele era um cara natural, ele tinha um dom, uma habilidade natural que Deus havia dado a ele. Mas não era porque ele era melhor do que o apóstolo Paulo nesses aspectos que ele era o super-homem do Evangelho. E nós muitas vezes tiramos Deus do trono quando idolatramos o homem no lugar de Deus. Quando idolatramos a pregação da palavra do que a própria palavra. Precisamos compreender que Deus não usa super pastores para trazer super revelações. Deus usa pessoas disponíveis para falar aquilo que Ele deseja compartilhar com a sua igreja e com cada um de nós. A igreja em Corinto era uma igreja que tinha esses aspectos culturais e antropológicos, porque no ano de 56 ela veio a ser destruída quando o Império Romano começou a conquistar aquelas regiões da Grécia. E elas demoraram aproximadamente 20 anos para se reconstruir, por volta do ano de 36 a.C. E a partir daquele momento, sendo uma cidade portuária, sendo uma cidade marítima, a cidade de Corinto era a terceira cidade mais importante da Grécia naquele período. Ela se tornou uma cidade atrativa para jovens. Por quê? Porque tinha muita mão de obra disponível para trabalhar nos navios mercantes, para trabalhar na pavimentação de estradas, que foi uma das grandes conquistas do Império Romano, que era interligar a sua cidade por meio de estradas. Mas também surgiu naquele lugar esse espírito de competição, por dois motivos. Por essa questão do emprego e da mão de obra, eu tinha que ser mais qualificado e melhor do que meu concorrente para garantir o meu sustento. E por causa da prática esportiva, foi naquele período em que surgiram as Olimpíadas Greco-Romanas, a natação, a corrida e várias outras atividades. Então os jovens, principalmente, já eram acostumados a competir entre si e levaram a cultura do mundo para dentro da igreja. Mas não é desta forma que deve acontecer, é a cultura da igreja que deve permear o mundo. E assim o apóstolo Paulo percebeu que as pessoas estavam idolatrando um homem ao invés do Deus que criou o homem. E é isso que tanto prejudica o crescimento e a expansão do reino de Deus. Quando nós substituímos a palavra por um pregador, quando nós substituímos a revelação por uma pessoa, quando nós subestimamos o Espírito por algum sentimento que alguma pessoa nos faça sentir. Muitas vezes é muito fácil comover as pessoas com as palavras, mas é somente a unção que quebra o jugo, como nos diz Isaías no capítulo 53. Portanto, que eu e você possamos aprender através dessa aula tão crucial e importante, que existem três tipos de crentes: o crente carnal, o crente espiritual e o crente criança na fé, bebê em Cristo. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser dentro da sua igreja, dentro da sua célula, dentro da sua casa, dentro da sua família? Uma pessoa que divide, que derruba e que destrói? Uma pessoa que constrói, uma pessoa que edifica, uma pessoa que ensina? Que essa reflexão possa permear os nossos corações e nós venhamos a aprender com a igreja de Corinto, a como não ser igreja, a sermos melhores do que eles foram, porque nós temos acesso a informações que eles não tinham. A palavra de Deus se revela a cada um de nós, e eu creio que por meio de mais esta ferramenta que o DEC está proporcionando a cada um de nós, nós iremos ultrapassar o nosso nível de entendimento, iremos ir para o próximo nível daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Que esta palavra possa direcionar o teu coração para coisas maiores em Cristo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.